Papo Mix Carreira, um guia para sua vida profissional com Alexandre Slivnik. E tá começando mais um Papo Mix Carreira. Eu sou o Gerson Neto, tô aqui já com Alexandre Slivnik. Um prazer sempre falar contigo, né, Alexandre? Tudo bem por aí? Tudo maravilha, grande Gerson. O prazer é tudo meu. Fico muito feliz e agradecido pela oportunidade de falar sobre esses temas diversos, né, no mundo da carreira, no mundo dos negócios. E hoje é um tema bem instigante, né? Vamos falar sobre cultura e valores nas empresas. Um tema muito importante e atual. Exatamente, eu gosto muito de falar sobre cultura e valor. Eu me identifico com essa coisa. Eu tava há pouco tempo aqui falando com o Alexandre, ainda sem gravar. A gente tava falando sobre futebol, né? Sobre os jogos que estão acontecendo. E eu tava falando pro Alexandre que apesar do meu pai ter sido palmeirense, eu acabei me tornando um corintiano, assim como o Alexandre Slivnik, não à toa, né? Por identificação, por afinidade. E isso tem a ver com cultura e valor nas empresas, né, Alexandre? Tem absolutamente tudo a ver, e isso vale pra qualquer relacionamento, seja um relacionamento que nem um time de futebol que você é apaixonado. Meu pai também, hoje eu sou corintiano por conta do meu pai, mas o meu pai, ele virou corintiano por conta de 1944, no quarto centenário, quando... 1944 foi quando ele nasceu, mas quando o Corinthians jogou o quarto e foi campeão do quarto centenário, ele falou, nossa, é esse time que eu quero, porque ele via aquela massa e pra ele aquilo era importante. Então, sem dúvida nenhuma, quando você se identifica com um grupo, se identifica com uma pessoa, os valores se conectam. E isso funciona dentro das empresas, funciona dentro do mundo corporativo. Quanto mais conectado ou conectada você estiver com os valores da empresa, melhor, mais chance de sucesso. E a gente vai falar hoje nesse papo como você pode buscar a empresa que tenha conexão com os seus valores pessoais. Muito bom. No meu caso, eu acho que o Corinthians é daqueles times que jogam na raça, né? Então tem a ver comigo. Tem, é isso aí. Vamos jogar com raça e com coração, é isso aí. Não é? E atualmente, cada vez mais a gente vê pessoas procurando essas vagas em empresas com os valores similares aos próprios, né? Um movimento atual, assim, né? Porque houve um período que as pessoas... tratava a coisa de maneira mais fria, né? Trabalho é trabalho e tal, mais uma questão de número ali, você precisa trabalhar pra pagar as contas e era só isso. Agora, é um movimento mais consistente esse hoje de você procurar algo que você de fato tenha afinidade. Isso é certo hoje? Essa é uma grande realidade, não é nem mais tendência. Eu diria que era tendência há 10 anos atrás, mas hoje em dia é uma realidade. Por quê? Aquela velha história de trabalhar única e exclusivamente para pagar as contas não funciona mais. Hoje em dia, aquele profissional que trabalha única e exclusivamente pensando no dinheiro no final do mês, ele não vai ter grandes oportunidades. Existem pesquisas que indicam que aqueles profissionais que trabalham com um propósito, eles têm como consequência um salário maior e uma oportunidade melhor. Então, o que eu quero trazer? Uma primeira reflexão pra gente sobre cultura. Toda empresa tem cultura. Talvez não seja a cultura que ela deseja. E isso tem a ver com os valores das pessoas que trabalham para essa empresa. E eu tenho uma história para contar aqui, que é um experimento que foi feito em 1966 por um pesquisador americano chamado Stephenson, sobre 5 macaquinhos. Posso contar esse experimento, grande Gerson? Por favor, Alexandre. Então vamos lá. Esse experimento, feito em 1966, olha lá, quase 55 anos atrás, foi feito com 5 macacos. Eles colocaram uma banana pendurada no teto e embaixo dessa banana colocaram uma escadinha. Obviamente, o que os macacos perceberam? Eles viram que se eles subissem a escada, eles chegariam mais próximo da banana. Subiu um primeiro macaquinho na escada, o pesquisador jogava água, um balde de água fria no macaco. O macaco caía. O segundo macaquinho subia também, tentava pegar a banana, o pesquisador ia lá e jogava um balde de água fria, o macaco caía. Isso ele fazia com todos os macaquinhos por 2, 3, 4 vezes, até que ele parou de jogar água. E quando um macaquinho subia, os outros iam lá e seguravam o macaquinho. E aí não deixava o macaquinho subir, e ele parou de jogar água. E agora a parte mais interessante desse experimento. Eles tiraram um macaquinho que já tinha passado por essa experiência da água gelada e substituiu por um macaquinho novo. Então, sem saber da história do banho gelado, o macaquinho novo vai lá em direção à escada, sobe
E aí, o que acontece? Os outros 4 macaquinhos seguram o macaquinho e não deixam o macaquinho subir. O macaquinho fica sem entender, né? Ele tinha acabado de chegar e sempre isso acontecia. Eles foram trocando todos os macaquinhos até que chegou um momento que os 5 macacos eram novos. Eles nunca tinham tomado banho de água fria. E eles não subiam por quê? Porque sempre que um macaquinho novo tentava subir na escada para pegar banana, eles seguravam para evitar, entre aspas, que eles tomassem banho gelado. Mas nenhum desses 5 novos macacos passaram por esse experimento. E o que essa história incrível desse experimento tem a dizer? Muitas vezes nas empresas a gente fala assim: aqui sempre foi assim, e eu vou acompanhando e vou fazendo as coisas. Sabe aquela história de deixa a vida me levar? Pois bem, os valores das empresas e os valores das pessoas estão conectadas na atitude das pessoas. Porque cultura nada mais é do que o comportamento das pessoas dentro de uma empresa. E o mais interessante, as maiores e mais valiosas empresas do mundo, elas definiram a sua cultura. Eu vou dar 2 grandes exemplos aqui. A Disney, que é a empresa que é minha parceira, do treinamento nos bastidores da Disney, tem 5 palavras que definem os valores da empresa: segurança, cortesia, inclusão, show e eficiência. São 5 comportamentos que a Disney espera dos seus mais de 200 mil colaboradores espalhados pelo mundo inteiro. Já a Apple, que é a empresa mais valiosa do mundo, uma das empresas mais amadas, tem 3 valores: detalhes, simplicidade e criatividade. Então, as pessoas que são criativas, elas se conectam com os valores da Apple. Agora imagina, uma pessoa que não gosta de criar, não gosta de inovar, e tudo bem se você não gosta, mas aí você não consegue conectar os seus valores com os valores da empresa. Quanto mais conexão existir, maior a chance de você crescer na sua carreira dentro da empresa. Muito bom. É legal ouvir você contar as histórias, que a gente vai imaginando aqui, a gente vai criando toda a imagem na nossa cabeça e assimilando como que as coisas acontecem com o passar do tempo dentro das empresas, das corporações. Eu ouvi um gestor falando que ele precisou fazer um turnaround, falando assim, né, mudar e criar uma cultura nova dentro da empresa, da corporação, e que isso em média leva de 5 a 7 anos. Você vê dessa forma também? Depende. Claro, existem empresas que são mais difíceis, é uma mudança cultural mais complexa. Você pega, por exemplo, empresas centenárias, onde desde o seu fundador tem uma cultura enraizada que é mais difícil de mudar. Mas você sabe aquela história, né? Eu sei que algumas pessoas que estão ouvindo agora devem pensar assim: puxa vida, eu faria tanta mudança na empresa que eu trabalho hoje. Então existe uma velha máxima que eu recomendo que as pessoas comecem a refletir: ou mude a empresa que você trabalha, ou mude de empresa. Por quê? Você pode começar a mudança a partir de você. Aquela velha história: seja a mudança que você quer ver no mundo. Mas, claro, os líderes, eles têm um poder muito maior de mudar a cultura da empresa. Mas ao mesmo tempo, tem empresas, vamos pegar uma startup, empresas que tentam errar, eles tentam rapidamente, e se eles errarem, eles tentam de novo. Então, numa startup, uma mudança cultural não leva 7 anos, numa startup leva menos de 1, porque eles precisam, obviamente, pivotar sempre a sua cultura, o seu jeito de fazer. Agora, uma empresa mais tradicional, que talvez tenha 30, 40, 50, 100 anos no mercado, claro, é muito mais difícil quebrar essa barreira. Porém, quando você muda os valores e os valores começam a dar frutos, a dar resultados, aí todo mundo muda de forma mais rápida. E aí você pode acelerar um pouquinho, talvez em 2, 3 anos você mude a cultura da empresa. E essa empresa até mesmo mais tradicional se modernizando, a tendência é agir cada vez mais rápido também, né? Sem dúvida, né? Eu gosto muito de uma frase do dono da Amazon, né? Que ele diz o seguinte: é muito mais barato errar rápido do que demorar no erro. Quando ele fala errar rápido, é por quê? Porque você vai gastar menos dinheiro, você corrige e vai embora. E o Walt Disney, ele tem uma frase que eu acho brilhante, que diz o seguinte: a Disney nunca errou. O que nós tivemos foram várias falhas de sucesso. Um erro só é um erro quando você não aprende nada com ele. Então, se você quer mudar
a realidade da sua empresa, você precisa encontrar as palavras e as atitudes corretas que vão mudar a cultura da sua organização. E lembrando, cultura nada mais é do que o comportamento das pessoas dentro da sua empresa. Já ouvi uma frase assim: o que te dá boas experiências são as más experiências, é por aí? É verdade, essa é uma boa reflexão, né? O que te dá boas experiências são as más experiências, porque você acaba aprendendo, né? A história do macaquinho que eu acabei de contar. Aqueles macaquinhos... Quem não erra não aprende, né? Exatamente, aqueles macaquinhos que recebiam um banho gelado, eles queriam evitar que o seu amigo, que tinha acabado de chegar, subisse pra tomar banho gelado, mesmo que não existisse mais banho gelado. E hoje, muitas vezes, né, as empresas, mais no passado, eu diria passados 5 anos atrás, as empresas faziam coisas que eram feitas já há 100 anos e não mudam. Mas a mudança é fundamental, mas elas têm medo de errar e tem a cultura do erro. Então hoje, por que as startups estão ganhando mercado, principalmente de empresas tradicionais? Porque elas não têm medo de errar, elas simplesmente arriscam. E isso tem a ver também com valores. Pessoas que são mais arrojadas, pessoas que são mais ambiciosas, pessoas jovens que normalmente têm essas características acabam se identificando mais com os valores de empresas novas como startups. E sem aquela pretensão de achar que você ali dentro da sua empresa, mesmo sendo grande ou líder do mercado, vai ser a mais criativa, mais inovadora, sempre, né? É interessante você olhar até para essas startups para se inspirar e ver novas possibilidades e caminhos também, né? Com certeza. Eu tenho a oportunidade e o privilégio de visitar as empresas, as startups do Vale do Silício uma vez por semestre, já há 3 anos. E eu vejo muito essa cultura nos jovens que são donos de startups lá, né? Claro, você entra lá numa startup, parece uma grande bagunça. Para algumas pessoas, falam assim, nossa, eu não conseguiria trabalhar de chinelo. Nossa, como aqui é uma bagunça. Aí, por exemplo, tem várias empresas lá que tem, na verdade, a bebida à disposição. Sim, é uma geladeira com bebida. As pessoas podem beber cerveja, podem beber cachaça, podem beber uísque. Aí imagina só, uma pessoa que tem valores mais tradicionais não se encaixaria nessa empresa. Mas isso não quer dizer que a empresa é boa ou a empresa é ruim. Talvez essa empresa tenha uma cultura mais jovial. Então uma pessoa mais ambiciosa, que gosta dessa informalidade, se adeque mais. Mas não quer dizer que tem um que tá certo, o outro que tá errado. Porque tem espaço para todo mundo, já que a cultura ela é diferente em cada empresa. Não é que um tá certo, outro tá errado. A Disney é uma empresa centenária, tem uma cultura mais formal. A Apple é uma empresa tradicional, a mais amada do mundo, e é uma empresa mais jovial. Então tem espaço para todo mundo, basta identificar qual é o estilo de empresa que você gosta. Pois é. Agora, Alexandre, se a cultura é algo que assim acontece no dia a dia, pouco a pouco, é importante, principalmente as empresas grandes e médias, assim, estarem atentas a todo movimento. Eu quero dizer assim, ser vigilante da cultura e tomar cuidado para a coisa ser sempre sólida ali, consistente. Com certeza. Tem uma frase do Peter Drucker, né, um grande autor aí dessa área de administração, e diz o seguinte: a cultura come a estratégia no café da manhã. Eu vou repetir. A cultura come a estratégia no café da manhã. Então, se, por exemplo, você tem estratégia ambiciosa, você vai colocar as pessoas vai desafiar as pessoas para atingirem metas extraordinárias, mas se você não tiver uma cultura que orienta as pessoas para resultado, isso é muito perigoso. E eu vou pedir, eu sei que o pessoal tá ouvindo agora, não sei se você tá ouvindo no carro, se você tá ouvindo agora enfim, caminhando, correndo, pode fazer um experimento, porque você pode se adaptar a novas culturas. É difícil muitas vezes, não pode ser uma cultura antagônica, mas vou dar um exemplo, quer ver? Gerson, faz um favor pra mim, cruza os seus braços de uma forma confortável. Pode cruzar os seus braços de uma forma relaxada, uma forma confortável, como se você estivesse aí descansando os seus braços. Boa. Tô vendo o seu braço agora mesmo. Tô cruzando do meu jeito aqui. Exatamente, isso aí, cruzou seus braços. Agora é o seguinte, observa como é que seus braços estão cruzados. Por exemplo, o meu braço aqui tá agora, a minha mão esquerda tá embaixo do meu sovaco direito, o meu braço direito tá embaixo do meu braço esquerdo. Observe como o seu braço tá cruzado. Agora é o seguinte, que você já observou, agora inverta o seu braço. O seu braço que tá embaixo vai em cima, se a mão tá embaixo do sovaco vai em cima, inverte o braço. Vamos ver. Agora que não sei, eu imagino que não esteja sendo tão fácil fazer essa inversão e que não esteja tão confortável. Quero fazer uma pergunta para você, Gerson, e aí uma reflexão para você, ouvinte.
Qual foi o movimento mais confortável? O primeiro ou o segundo? Diga aí, Gerson. O primeiro pra mim. O primeiro. Na maioria das vezes, o primeiro movimento é mais confortável. Isso tem a ver com cultura. Às vezes você encaixa na cultura da empresa logo de cara. Por quê? Porque a cultura nada mais é lembra que eu falei? A atitude, é o comportamento. Então a empresa, aqui nessa empresa nós cruzamos os braços dessa forma. Mas o que acontece? Se todos os dias você passar a cruzar o braço de outra forma, como o segundo movimento que você fez, você vai se acostumar com essa cultura. Então é possível sim se adaptar à nova cultura, à nova realidade. Só que não pode ser antagônica. Você pode se adaptar, mas ao mesmo tempo, sabe aquela história de uma peça do quebra-cabeça que não encaixa direito? Tem gente que tenta bater no martelo durante 2, 3, 4 anos e não se adapta à cultura. E fala assim, mas eu preciso do emprego. E aí fica